Laboratório de Questões do Instituto Quadrix TI de Informática. O Instituto Quadrix também trabalha com certo e errado nas alternativas. Questão número 1. No Excel 2013, o procedimento de mesclar células é irreversível, ou seja, uma vez realizado não é possível desfazê-lo? Essa é uma questão que está errada. Por que essa questão está errada, né? Então, aqui diz que o processo de mesclar célula é reversível, e não é. Então, quando você tem uma célula, né? Aqui eu tinha 3 células, por exemplo, com a palavrinha teste escrita, eu quero mesclar essas 3 células. Então, eu selecionei 3 células e cliquei em mesclar a célula aqui nesse lugarzinho. O que eu posso fazer é voltar de novo ao estado inicial. Se for na mesma hora que eu estou trabalhando, eu só dou um Ctrl Z e ele vai desfazer o que eu fiz, né? Se caso eu salve, depois eu vou ter que clicar, selecionar o local também e clicar novamente em mesclar e ele vai desfazer. Então essa é uma questão incorreta, né? Principalmente porque ele diz que é irreversível. Questão número 2. O mecanismo de busca do Google permite que o usuário realize uma busca na internet utilizando como termo de pesquisa uma imagem. No entanto, isso somente é possível se a resolução da imagem for menor ou igual a 200 dpi. Bom, então eu entrei no Google, eu posso escrever, por exemplo, a palavrinha gato e eu vou lá e clico em imagens. Então, beleza, essa parte está ok, eu posso pesquisar a imagem que eu quiser. Só que diz que, no entanto, só é possível se a resolução for menor ou tal, tantos dpi lá. Pontos por impressão. Claro que não, né? Você pode pegar o tamanho de resolução que você quiser na internet. Então, aqui tá errado, ok? Questão número 3, também do Google. Por meio da opção File Type, permite que uma pesquisa seja realizada com base em um tipo específico de arquivo. Contudo, esse recurso está habilitado apenas para arquivos não editáveis, como, por exemplo, PDF e arquivos de imagem. Claro que essa é uma questão errada, né? Então, começou. O Google, eu tenho a opção de usar o File Type? Sim, ou seja, é o tipo de arquivo que eu estou especificando. Então, eu chego no Google, escrevo File Type, 2 pontos, e o que eu quero, né? Eu poderia ter colocado, sei lá, a informação antes, mas File Type, 2 pontos, e que tipo de arquivo que eu quero. Aqui eu coloquei File Type, 2 pontos, PPT, ou seja, um arquivo em PowerPoint. Tá? Então, o meu arquivo em PowerPoint, ele é editável, e aqui diz que só pode separar arquivos não editáveis como PDF. Então, por isso que essa questão está errada. Eu posso procurar qualquer tipo de arquivo que eu queira na internet, no Google. Questão número 4. É possível medir a temperatura do processador por meio do setup do microcomputador de um programa específico para essa finalidade? Ah, tá. Então, processador. O que é um processador? É a unidade central de processamento, ou CPU, que a gente chama, né, dentro do computador. Essa é uma questão certa. Por que ela está certa? Porque sim, eu posso medir a temperatura desse processador, mas eu preciso geralmente de um programa específico para essa finalidade, como diz ali. Então a gente tem vários programas como o Everest e um sistema de informação, por exemplo, do próprio Windows mesmo, ele me dá a informação de temperatura. Então essa é uma questão certa. Questão número 5. Eu tenho 3 tabelas aqui no banco de dados e pergunta: todas as tabelas possuem chaves primárias? Sim. O que é uma chave primária? Aqui está a chave primária da tabela fonoaudiólogo, da tabela paciente e da tabela atendimento. Então, eu tenho 3 chaves primárias, cada um tem a sua. Então, essa é uma questão que está correta. O que é uma chave primária? É aquele identificador único pertencente a cada uma das tabelas dentro do meu banco de dados. Ok? Beleza. Então, essa é uma questão certa. Questão número 6, seguindo também com a mesma tabela, pergunta o campo e-mail da tabela paciente. Então, aqui eu tenho a tabela paciente, o campo e-mail está aqui. Não pode receber dados que contenham números, visto que ele é do tipo varchar, ou seja, ali está dizendo que na minha tabela paciente eu tenho um dos campos da tabela é o e-mail desse paciente e está dizendo que tipo de dado é esse, é um varchar de 70 posições.
Bom, o que que acontece? O varchar vai ser que tipo de variável? Vai ser um tipo de variável caractere, ou seja, o que que é um caractere? São letras, números e caracteres especiais. Então, eu vou poder receber número? Vai. Então, essa é uma questão que está errada. Tá? No varchar vai entrar todas as letras, todos os números e caracteres especiais. Tanto que e-mail tem um arroba dentro do e-mail, né? Então, a questão está errada. Questão 7. A premissa básica para que se tenha sucesso com o uso de Big Data é que deve considerar somente um grupo ou fator homogêneo na tomada de decisão. Bom, o que é o Big Data? Ou seja, o nomezinho já diz, grande quantidade de dados, de informações. Então, eu tenho que usar fatores e grupos homogêneos para minha tomada de decisão. Quando eu pego uma grande quantidade de dados, esses dados têm que ser heterogêneos, né? Ou seja, muitos dados e diferentes. Para quê? Para a minha melhor tomada de decisão. Então, aqui é uma questão que está errada. Questão número 8. Conceitualmente, não há diferença entre um software livre e um software gratuito, uma vez que ambos disponibilizam seu código-fonte ao público. Duas diferenças aqui. O que é um software livre e o que é um software gratuito? Eles são diferentes. Eu tenho o software proprietário, que é aquele que você paga. Eu tenho o software livre, que é aquele que você usa gratuitamente e que você pode alterar o código-fonte dele. Ou seja, você pode baixar para o seu computador o código-fonte dele e trabalhar o código-fonte dele. Já o software gratuito, ele não, você usa sem pagar gratuitamente, mas você não tem o código-fonte dele, você tem um arquivo executável. Então, o software gratuito não deixa que eu use o código-fonte. Então, essa é uma questão que está errada. Questão 9. Os 5 Vs do Big Data representam os fatores de sustentação que a abordagem do Big Data está apoiada. Esses fatores são os seguintes: volume, variedade, velocidade, veracidade e visibilidade. Aqui está o erro da questão. Eu botei aqui, tem os 8 Vs do Big Data atualmente, que eles já estão trabalhando com isso. Então, essa é uma questão errada. O que são os Vs do Big Data? Volume, Big Data, já diz Big, então grande quantidade de informações, variedade, remetendo à questão anterior que a gente fez, ou seja, tem que ter uma variedade grande desses dados. Velocidade, esses dados chegam muito rápido, tá? Veracidade, esses dados devem ser verdadeiros, né? Verídicos, você não vai trabalhar com dados fake, tá? Visibilidade não existe, então por isso que está o erro. Os outros, para compor os 5 Vs iniciais do Big Data, tá faltando aqui, ó, o valor, tá? Que é a quantificação desse dado. E atualmente eles já estão trabalhando com mais alguns, como por exemplo, a visualização, a viscosidade, tá? E a viralidade desse dado. Então, é uma questão errada. Questão 10. O backdoor é um tipo de vírus inofensivo, pois ele se resume na capacidade de se propagar automaticamente pelas redes, enviando várias cópias de si mesmo a vários computadores ao mesmo tempo. Bom, essa questão você sabe que ela está errada só pela maneira que ela está escrita. Backdoor é um tipo de vírus inofensivo. Não existe vírus inofensivo. Se ele é vírus, ele vai causar alguma coisa no seu computador. Senão ele não teria o nome de vírus, né? Então, ela já está errada por ali. Mas o backdoor, ele é o quê? Né? Ele é um malware, tá? Que entra na rede, explora as vulnerabilidades dessa rede, tá? Que a gente chama de porta dos fundos. Ele deixa uma porta aberta lá para que o atacante possa entrar novamente, tá? E esse vírus que ele está falando aqui, que se resume capacidade de propaga automaticamente pelas redes, enviando cópia de si mesmo a vários computadores, vai ser o worm, né? O worm é que vai estar fazendo isso e mesmo assim ele não é um vírus inofensivo, ou seja, essa questão já está escrita totalmente errado no início. Aqui está o gabarito.